Fala pessoal, tudo bem? Fui ver aqui que eu apertei para iniciar e deu um bug, aí eu falei, vou conferir se tá tudo ok, mas tudo ok. Vamos lá então agora fazer a resolução das nossas questões do simulado da parte de medicina legal, tá bom? Então, começando aqui com conceitos. Lembrando, todas as questões são da OCP, ok? Então vamos lá. Morte violenta é aquela, olha só, causada apenas por trauma mecânico? Não. Causada por agente externo? Perfeito. Sempre que nós falamos de morte violenta, nós temos que nos atentar que nós estamos falando de um agente externo causando alguma lesão no indivíduo que leva aquele indivíduo a óbito, ok? Decorrente de dor e sofrimento, sem assistência médica, sem causa diagnosticada e que requer necropsia. Então, pessoal, o conceito de morte violenta é uma morte causada por um agente externo, perfeito? Próxima, questão de número 2. A eletricidade é o conjunto de fenômenos que ocorre graças ao desequilíbrio ou à movimentação das cargas elétricas, uma propriedade inerente aos prótons e elétrons, assim como também dos corpos eletricamente carregados. Lesões podem ser ocasionadas tanto como efeito da eletricidade natural quanto da eletricidade artificial. Perfeito. Com relação às lesões por eletricidade, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos lá. A fulguração é a síndrome desencadeada pela eletricidade artificial. Essa aqui já está errada, pessoal. Fulguração, nós estamos falando de eletricidade natural, tá? Tem uma fulguração e é uma lesão sem letalidade. Fulminação, eu tenho a letalidade, tá bom? 2. A eletropleção é a lesão localizada, não letal, produzida pela eletricidade cósmica. Cósmica é natural e não eletropleção. Eu estou falando de eletricidade, o quê? Artificial, tá? Que aí lembre que alguns autores consideram eletropleção como sendo a lesão sem letalidade e eletrocução sendo a lesão letal, ok? Então, só me restou a número 3, que é a correta, tá? A lesão sistêmica letal produzida pela eletricidade cósmica é denominada fulminação. Cósmica é natural, ok? Então, letra A, somente se a 3 estiver correta. Próxima questão. As feridas incisas, lembra que eu posso falar tanto cortante como incisa, se caracterizam por, então olha só, lembra, incisa, lembra de incisão, de cirurgia, é um corte. Quando eu faço um corte assim, como é que as bordas ficam? Regular ou irregular? Regular. Então já elimina a letra B, vamos fazendo assim, tá? E a letra E. Olha só. Presença de pontes de tecido no fundo da lesão, ausência de ponte de tecido no fundo da lesão, presença de ponte de tecido no fundo da lesão. Ficou em dúvida? Vai para a próxima. Vê se você consegue eliminar mais alguma, tá? Então, olha só. Hemorragia abundante? Sim, a incisão eu tenho hemorragia abundante. Hemorragia pequena já elimina a letra D. Aí eu fiquei entre a letra A e a letra C. Mas, olha só, quando você faz um corte, fica com ponte de tecido no fundo, de onde você faz um corte? Não, fica o que? A musculatura. Portanto, eu não tenho a presença de pontes de tecido no fundo da lesão. Portanto, a minha resposta é a resposta de letra C. Perfeito? Então, vamos lá. Questão de número 4. Em estudos de balística, observa-se que, num disparo de arma de fogo ao atingir um corpo, frequentemente o orifício de entrada é um pouco maior do que saída? Não, lembra o seguinte, quando o projétil ele passa pela pele, a pele ela possui o quê? Ela possui uma característica de retração devido à sua elasticidade. Porém, quando a bala, o projétil vai sair do corpo da pessoa, ele emprega uma força e uma pressão de maneira que aquela pele daquele local, ela se abre o quê? Para fora. Ela fica com um aspecto sinuoso, estrelado, tá? E esse aspecto dá um aspecto dessa perfuração ser maior do que a de entrada. Por quê? Porque a de entrada ela retrai, tá? Então tá errado. E também, ó, não é igual de saída, tá?
Não tem 50% do de saída, isso daqui não tem nada a ver. E nem 50 maior do que o de entrada, tá? Portanto, só restou a letra E, que é o orifício de entrada é menor do que o de saída. Beleza? Próxima. O delegado de polícia titular da delegacia de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, ao chegar em um local de crime, deparou-se com 2 cadáveres. Então, olha só. O primeiro apresentava estigmas unguiais. O que são estigmas unguiais? São, deixa eu colocar aqui. Estigmas unguiais são equimoses que é devido à presença da unha, tá? Então, quando você aperta a unha contra o pescoço, contra alguma região do corpo, fica aquela marca de arranhão. Isso daí são estigmas unguiais, tá? Pode acontecer, então, até escoriação, se tiver o arrancamento da epiderme, ok? Em torno do pescoço. Palidez na face, máscara equimótica e sufusões hemorrágicas na conjuntiva. Quando eu falo de estigma ungueal, eu posso falar de enforcamento? Não é tão comum, a não ser que a pessoa, num ato de desespero, tente o quê? Tirar a corda do pescoço, tá? Mas ele tá falando alguma coisa de sulco, ele não tá falando de sulco. Se ele tivesse falando de enforcamento ou estrangulamento, ele teria que falar o quê? Do sulco. Ele tá falando que tem apenas a presença da estigma ungueal. Então, eu não posso falar aqui em enforcamento, eu não posso falar em estrangulamento, porque eu não tenho a presença da estigma do sulco nessa região, tá? Então, olha só, asfixia por esganadura. Eu fiquei entre a letra B e a letra C. Bom, pessoal, vamos ver o segundo cadáver. O segundo cadáver apresentava sulco duplo. Opa, sulco duplo, eu posso falar enforcamento? Não é típico, tá? Mas vamos ver o restante. Transversais ao eixo do pescoço, com profundidade constante. Pessoal, quando eu falo de enforcamento, eu tenho a profundidade o quê? Desigual. Então, só aqui eu já consegui eliminar e saber que é, então, a minha letra B, tá? Máscara equimótica, sufusões hemorrágicas na conjuntiva, tá? Na situação descrita, os tipos de mortes mais prováveis são, respectivamente, asfixia por esganadura e por estrangulamento. Perfeito? Próxima. 6. Em uma mata fechada, um corpo jazia em um local coberto por moscas e suas larvas. Besouros também infestavam o local e o odor intenso e fédido subia às narinas, ou seja, estamos falando de um putrefeito, tá? Com base na cena do crime, assinale a alternativa correta. Olha só, o crime ocorreu há poucas horas? Não, nós estamos falando de um putrefeito, tá? Então, não. Os besouros são os primeiros insetos a serem atraídos pelo odor pútrido. Não, tá? Pessoal, não vai cair a entomologia forense na prova de vocês, mas eu deixei como tá? Mas não, os besouros não são os primeiros insetos. Então, eles atraem o quê? Moscas, ok? Espécies de artrópodes colonizam o corpo em estágios diferenciados de decomposição, sendo os coleópteros pioneiros nesse processo, tá? Que estou falando dos besouros aqui também. Então, também não. As moscas e os besouros presentes na cena do crime são espécies necrófagas. Opa, eu fiquei em dúvida, mas olha só, o crime ocorreu há poucas horas, então também eu já elimino e fico com a letra D. Aí, pessoal, isso aqui, a letra D é a nossa alternativa, aí eu quero falar de uma coisa aqui pra vocês. Sempre que eles falarem de espécies necrófagas, são moscas, besouros, tudo que está presente no cadáver durante o processo de decomposição cadavérica, tá? Então, aí eu posso falar no que? Em fauna cadavérica. Então, se falar que tem, ó, tá falando mosca, larva, besouro, tudo isso é o que? Espécie necrófaga, ok? Então, falou em espécie necrófaga, associem a putrefação. São espécies o quê? Que vão ajudar na decomposição do corpo, beleza? Próxima questão. Em relação aos fenômenos cadavérico pós-morte, podemos afirmar o quê? A rigidez aparece imediatamente após o óbito. E, em alguns casos, inicia-se antes do óbito, caracterizando a rigidez precoce do cadáver. Não, isso aqui tá errada, tá, pessoal? Ela vai se instalando, lembre que de 1 a 2 horas tá na cabeça, depois ela vai aqui para a região dos braços, tórax e abdômen e perna, e desfaz na mesma ordem. E não tem nada a ver que se inicia antes do óbito, ok? Então, é um fenômeno abiótico consecutivo, ok? Não é imediato. Letra B.
Os livores cadavéricos iniciam-se após 12 horas. Não. Devido ao acúmulo de ácido lático nos músculos. Não. Livor cadavérico, estou falando da hipóstase, que é o sangue que decanta em razão da lei da gravidade, tá? E eles começam a surgir após 30 minutos e de 8 a 12 horas ele está fixo no cadáver, você pode movimentar então o cadáver que ele não vai alterar a posição. Então, errada também. Letra C. A mancha verde abdominal forma-se entre 18 e 24 horas, em média após o óbito, tendo início na fossa ilíaca direita, entre o terceiro e o quinto dia, se estende por todo o corpo. Tá, ele tá falando aqui de se estender por todo o corpo, que é o quê? Aí aqui, ó, só prestando atenção. Que é o Browardel. Aqui ele falou de sinal Browardel. Só que ele falou que é causada pela redução de íons de cálcio no sangue. Isso não tem nada a ver. É em razão da putrefação, tá? Começa, então, a surgir no período gasoso da putrefação. Lembra que eu tenho o período cromático, que é de coloração, o período gasoso, a colifação, e tenho também a esqueletização. No período gasoso, o que acontece? O sangue, ele começa a entrar em putrefação e eu tenho a presença de gases nos nossos vasos sanguíneos. E aí forma, então, essa circulação de Browardel, que é quando eu fico com os vasos sanguíneos todo esverdeado e aparece, tá? E aí aqui tá falando que a fase gasosa tem início após o 10º dia do óbito, isso daqui também tá errado. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra C. A fase gasosa, lembra que é a segunda fase do período, tá, do processo de putrefação cadavérica. Então, pessoal, ela tem início ali por volta das 48 horas, um pouquinho antes até. Então, tá errado. Portanto, sim, a mancha verde abdominal, ela vai se formar entre 18 e 24 horas, tá? E do terceiro e o quarto dia, ela vai se estender, então, por todo o corpo. Começa até um pouquinho antes, beleza? Bom, pessoal, questão de número 8. Ai, já até dei a resposta aqui para vocês, ó. Assinale a alternativa que é a presença de sequência correta em que ocorrem os períodos de fenômenos transformativos destrutivos, que é o que? As fases da putrefação. Então, ela começa o que? Na coloração, depois o período gasoso, colicoativo e esqueletização. Portanto, a letra D, já tinha até falado, né? Beleza? Bom, pessoal, questão de número 9. Assinale a alternativa que corresponda à descrição de um ímen complacente. Lembrem que eu falei para vocês do ímen complacente, que ele pode o quê? Até confundir um pouco, devido ao quê? À sua elasticidade. Então, muitas vezes ele não se rompe. É muito difícil dele se romper durante uma relação sexual, enfim, ou pela introdução de objetos, tá? Então, ó, membrana crivada por várias aberturas, septos delimitando 2 orifícios, não, propriedade elástica, aqui, tá? O ímen complacente é um ímen que ele tem, então, essa propriedade elástica, tá? Fibroso e inelástico, não, e sem abertura também, não, beleza? Bom, pessoal, questão de número 10. Como é denominado o arrancamento traumático da epiderme por deslizamento? É o famoso esfolado, o ralão. Então, quando eu falo, eu já até mencionei hoje, né, de arrancamento de epiderme, eu estou falando do que? De escoriação. Entorse é torcer, o tornozelo, por exemplo, tá? Tumefação é como se fosse um aspecto da rubefação, mais avermelhado. Ferida contundente, não, é uma ação, né, então contundente, que age então por pressão, também não. Víbse é um processo da equimose, lembra que fica com esse aspecto como se fosse de estria. Lembra que eu até mostrei na aula para vocês um exemplo de um rapaz que ele tinha tomado algumas... esqueci o nome agora daquilo o cacetete, tá? Que ele tinha tomado uns cacetete lá, uma surra de cacetete nas costas e ficou com a marca das víbices, tá? E a escoriação é o arrancamento da epiderme. Questão de número 11. Assinale a alternativa que apresenta uma característica encontrada no orifício de entrada das lesões, encostadas em plano ósseo por projétil de arma de fogo. Muito características de acontecer o que? Na cabeça, que é a famosa câmara de mina de Hoffmann, tá? A câmara de mina de Hoffmann que dá aquele aspecto estrelado, tá? Devido à pressão que acontece pela caixa craniana. Sinal de Benassi, então... aquele halo fuliginoso que fica no osso, tá?
Bordas regulares, não. Por quê? Porque a lesão encostada ela fica com esse aspecto estrelado. Bordas viradas para fora é a característica de saída. E zona de chamuscamento também não vai aparecer. Por quê? Porque é encostado, tinha que ser a curta distância, que a zona de chamuscamento é o local onde fica com esse aspecto queimado, chamuscado mesmo, tá? E 12. Em relação ao aborto, pode-se afirmar que o médico obstetra não pode se negar a realizar aborto piedoso, nem o terapêutico, pois ambos são legais. Não, piedoso aqui a gente não se fala, tá? O terapêutico seria então para salvar a vida da gestante, mas agora o piedoso não, tá? Então aqui está errado, que é aquele por aspecto econômico, enfim, social, tá? Então isso aqui é ilegal. Letra B. O aborto honoris causa e o aborto social são moralmente reprováveis e não guardam amparo legal no Código Penal vigente. Pessoal, então, só da explicação que eu dei para vocês, a gente já associa isso aqui como sendo a alternativa correta, tá? Então, o aborto social, honoris causa, que seria porque a pessoa quer mesmo, tá? Ah, não tenho condição, não quero ter filho e tal. Esses daí são reprováveis. Então, aqui no Brasil não pode, tá? Então, não tem esse amparo legal. Se vocês ficarem com dúvida por conta desse honoris causa ou essa questão do aborto social, leem as outras e veem o porquê que tá errado e vai eliminando, tá? Então, ó, o aborto terapêutico não se justifica pelo entendimento jurídico de estado de necessidade, se justifica, tá? Por quê? Porque é para salvar a vida da gestante. Então, aqui está errado. Apenas a gravidez resultante de estupro justifica o aborto amparado pelo nosso ordenamento. Não é somente a gravidez resultante de estupro. Anencéfalo e terapêutico pode. Para haver aborto criminoso, é necessário que a gravidez ponha em risco a vida da gestante. Não, tá? Daí não é aborto criminoso. Por quê? Porque eu tenho um amparo legal, beleza? Bom, pessoal, então o gabarito tá aqui. 1B, 2A, 3C, 4E, 5B, 6D, 7C, 8D, 9C, 10E, 11A e 12B. Pessoal, se vocês ficarem com alguma dúvida, professora, não entendi isso, não entendi aquilo, por favor, mandem mensagem. Nós temos bastante tempo aí ainda para estudar, mas não relaxem. Lembrem-se de utilizar esse tempo a seu favor. Professora, mas eu já sei tudo. Então, estuda mais, estuda aquele detalhe, tá? Que você tá meio em dúvida, por quê? Para você chegar na hora da prova e fazer a diferença. Pessoal, 2 meses é a hora de fazer diferença, gabaritar muita coisa nessa prova, tá? E deixar que a média suba lá para cima, tá? Faça o teu que não tem erro. Use esse tempo a seu favor. Não relaxem agora, não descansem, é hora de dar o gás, beleza? Pessoal, até a próxima, então, bons estudos.